Papo de Mãe está de volta e a gente abre esse bloco falando de um assunto que gera muita polêmica, né, Mário? O uso dos andadores. A gente sabe que a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o uso de andadores. Isso porque sabe que eles causam vários acidentes, acidentes graves. Fala pra gente, doutor, o que pode acontecer com o uso do andador? Quando vem um paciente no meu consultório e me pergunta disso, eu falo, você daria um carro para um pré-adolescente dirigir? Não. Não é porque ele não tem o tamanho, é porque ele não tem a consciência de prever, a maturidade cerebral para prever isso. Isso vale para o andador também. A criança começa a andar em torno dos 10 meses, 1 ano, você tentar antecipar isso traz alguns problemas. Ela não tem também a maturidade de parar em alguns momentos, você dá uma velocidade para a criança que andando ela não teria, porque naturalmente ela anda na velocidade que ela consegue, até a questão dos degraus, e isso sim a gente tem uma certa frequência. São acidentes do pronto-socorro de andadores que a criança rola realmente, principalmente em escada, com andador. Bate a cabeça, sofre traumatismo craniano. Politrauma, né? realmente, a gente está falando, Quer dizer pode que tem acontecer. o problema de atrapalhar no desenvolvimento mesmo, né? E também de provocar acidente. Sim, o principal problema que os pediatras são contra é a questão de acidente. Não, olha que grave, ó. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, os andadores são responsáveis por pelo menos um caso de traumatismo para cada 2 a 3 crianças que o utilizam e 1/3 destes casos, as lesões são graves. A Roberta não contou, mas a mãe dela é neuropediatra e ela tem um super pânico contra. de andador. Além do risco da criança cair e ter um traumatismo, também ele dá o fácil acesso a outros riscos da casa. Ela fica verdade. muito rápida com ele. Fica, é. E você sabe que é curioso isso, porque a gente colocou lá no Facebook do Papo de Mãe, se as pessoas são a favor ou contra, e muita gente fala, imagina, eu uso, é ótimo, é tão prático, é tão não sei o quê. Quer dizer, as mães precisam pesquisar um pouco mais e entender que é um risco, não é, Gabriela? Não tem vantagem nenhuma. Não, além de ter um monte de estudo que mostra que ele não é bom para o desenvolvimento mesmo da criança, porque ela precisa passar as etapas, ainda tem essa questão do risco de cair em uma escada, um degrau. E também, imagina, nem se a gente tiver poder de super-herói, a gente vai conseguir estar todo segundo atrás. E aí, numa dessas, ela pode chegar na cozinha, onde tem faca, onde tem fogo. E vai do bom senso, porque mesmo que seja proibida a venda, tem muito andador por aí já nas casas e um empresta para o outro. Então vai do bom senso dos pais dizerem não vou usar. A Sociedade Brasileira entrou com uma ação para proibir a comercialização em todo o Brasil. Marta, os andadores, eles têm o selo do Inmetro ou não tem? Não tem. Não o Inmetro, ele já chegou a fazer um estudo, né? Ele está fazendo um estudo sobre alguns andadores que são comercializados no Brasil, foram reprovados pelos testes, dos andadores que foram feitos, né? Mas ainda o Inmetro não tem um posicionamento, mas está previsto que se a comercialização existir no país, né? Voltar a existir, vai ser feita a certificação desse produto. Quer dizer, se os próprios médicos estão dizendo não usem, né? Vale a pena Vocês pesquisar. utilizaram andadores em casa? Não. Não? Nenhum deles. Eu tinha, na verdade, do meu mais velho, ele ganhou um que era um dinossauro que ele apoiava as mãos e ele andava. Não era um andador de verdade. Ele não vai dentro do... Não, Aí é não. diferente. Ele abre, dá para a criança usar como motoquinha quando fecha, né? Com os pés também. Ele e quando abre, ele empurra. Então Ela tá ajuda a batendo andar. papo com a gente. Você tá adorando a conversa, como ela tá falante. E? A Gabi também tem esse que é de empurrar, e essa semana mesmo, meu sogro e minha sogra cuidam dela em casa, e eles falaram, pode levar isso embora, porque assim, ela tá naquela fase de querer começar a andar, então ela fica em pé nele e o negócio vai, Também e é o bem risco dela perigoso. cair é alto, né? Os seus, usar? Eu usei. Você usou andador? Usei. Nos 2 primeiros eu usei. Eu enfiava o pé para fazer comida. Então eu não fugia de mim enquanto eu conseguia fazer. Era a minha coleirinha. Eu fiquei com 3, E né? eles andavam pela casa toda, não tinha risco? Eu moro em apartamento, então não tem escada. Banheiro fechado, era sempre naquele espaço limitado. Eu também não deixava sozinha porque eu tinha medo de alcançar. Nunca aconteceu nada? Não. Quando Mas andou, você não ficou assim com esse receio em relação ao desenvolvimento mesmo? Então, Tipo, apareceu com ele, na época do caçula. Do André. E aí, do André. E aí a gente nem
Quer dizer que com o André você já não usou? Não usei. Mas por quê? Porque daí você começou a ouvir que podia fazer mal pra Então, ainda estava naquela discussão, faz mal, não faz? Poxa, mas eu usei, mas eu cresci no andador. E aí eu falei, menos uma coisa para comprar. Isso que ela falou de eu usei e não fez mal. Uma vez eu fiz um post no blog sobre a polêmica dos andadores e uma das leitoras comentou, eu usei, minha irmã usou e ninguém morreu, ninguém teve nenhum problema. Um mês depois eu recebi um e-mail dela falando que a filha tinha chegado na cozinha, chegou na cozinha e puxado a panela quente por causa do andador. Então que ela tinha mudado de opinião. Olha só. E é bem isso, eu acho que varia de pessoa para pessoa. Tem criança que se desenvolve. A minha filha andou muito rápido, com 10 meses ela já estava andando. Ela usou esse andador de empurrar. No comecinho eu apoiava com o pé, ela dava um passinho, a gente ia soltando e depois ela andou sozinha. Mas tem criança que vai embalar e vai chegar num lugar perigoso. Então, acho que vai da consciência do pai, igual o doutor falou, ver o desenvolvimento da criança também em relação a isso. Agora, que os acidentes acontecem sim. A mãe da Roberta trabalha no HC e comentou com a gente quantas crianças chegam com traumatismo craniano por causa do andador, né? Lembrar que proporcionalmente o peso da cabeça da criança é maior em relação ao adulto, né? O recém-nascido, 25% do peso está quase que só na cabeça. Então, na hora que o andador vira, seja na escada, porque mesmo o dinossauro, tem alguma coisa na frente para a criança não enxergar o próximo degrau, por exemplo. Ela vira, ela tende a fazer um pêndulo com a cabeça para o chão. Então, o risco de trauma crânioencefálico é maior.